O podcast começa em instantes. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos das suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um programa, um podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E este especial porque é o SalmoCast de número 100, é o 100º. Olha aí. E nós estamos aqui com os fundadores do SalmoCast, Pastor Arieusto e Pastor Francisco. Sejam bem-vindos, meus santos. Necessariamente nessa ordem. Começou aqui. Rapaz, quando o negócio fundador, a gente se sente velho, né? É verdade. Os fundadores da obra. Vocês são os fundadores. Bênção de Deus. Muito bom, pastor Miguel. Foi, porque esse salmo, ele nasceu num período pandêmico. Conte-me um pouco dessa história, meu pastor. Na verdade, o que nós estávamos precisando era colocar bastante programa para passar 18 horas ao dia conversando com o povo de Deus e ministrando o povo de Deus, que todo mundo estava em casa. É verdade. E aí surgiu o É de Deus, aí surgiu a Hora do Clamor, né? A hora nona. A hora também. nona. E aí veio a ideia de nós falarmos sobre os salmos, e aí o pessoal da comunicação teve a ideia de ser SalmoCast. Qual era a finalidade? Era falar sobre os problemas da vida, as angústias que nós encontramos, as crises que a gente encontra no livro dos Salmos, né? Os sofrimentos, as tribulações, as pressões, e que tinha tudo a ver com o momento que nós estávamos vivendo. Foi por isso que nós pensamos em falar sobre os Salmos. Era falando sobre os Salmos. E aí veio o SalmoCast. Pastor Arieusto, o que mais lhe chama a atenção assim no livro de Salmos, assim, que deixa o senhor assim plugado? Cara, o livro de Salmos é um livro extremamente humano. É. Né? Então ele trata realmente, ele mostra, ele desnuda o ser humano e suas dificuldades. Então nós vemos no livro de Salmos um cara com raiva, um cara desejando a morte dos inimigos, um cara pedindo ajuda de Deus, um cara pedindo socorro, um cara doente, um cara enfermo, um cara em pecado. Então, a gente encontra todas essas situações nos Salmos e aí nós nos identificamos, porque isso é a nossa vida, isso é o nosso dia a dia. Tem gente até querendo acordar Deus, né? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, né? Apressa-te, Senhor, e tal, aquela coisa toda, pensa que Deus está atrasado. É o livro de Salmos, é isso daí. E tem um salmo, pastor, acredito que a gente não meditou ainda nele, acho que é o Salmo 88, que é o salmo que você olha assim, rapaz, só tem desespero nesse salmo. Não, a palavra não é desespero, só tem desgraça. É melhor dizendo. Não, e o que o pastor Arieusto falou aqui, pastor Miguel, quando ele falou que o livro dos Salmos é um salmo extremamente humano, não significa que ele não está dizendo que o salmo não seja divino, não é inspirado. O que ele quer dizer é de que ali no salmo se expressa toda a humanidade, né? Tudo aquilo que é visceral ao ser humano. E Deus não tem problema com a humanidade, né, pastor? Não. E aí que eu vejo que há uma identificação. Exato. A pessoa lê os Salmos e se identifica. Exato. Se a pessoa está em angústia, ela lê os Salmos. Se ela está em sofrimento, ela lê os Salmos. Mas também quando ela está feliz, ela também lê os Salmos. Exato. Eu dei uma deixa para você. Eu estava com uma sedezinha agora, por isso que ele falou. E olha só, tem um salmo, pastor, interessante, que ele fala consigo mesmo. Ele diz assim, por que está abatida a minha alma? Salmo 103. Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele diz, opa, peraí, não, espera em Deus, pois ainda o louvarei. E é interessante, pastor Francisco, pastor Arieusto, que esses salmos nos ensinam também a pregar para a gente mesmo, né? O pastor Jeremias, pastor da oitava, tem que convidar o Jeremias, hein? Para vir para cá. Me convidou, agora aí, tem que ir lá. É que a gente tem que pregar para a gente mesmo. Ler a palavra dizendo o seguinte, quando você olhar para o Salmo 23, você vai ler assim, o Senhor é o pastor do Miguel, nada faltará ao Miguel. Ele faz descansar o Miguel, porque ele é uma ovelha, em verdes pastos, e conduz o Miguel às águas tranquilas. Por quê? Porque o Salmo é para mim, né? O Salmo fala sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre um Salmo, promessa da vida futura aos piedosos. É o Salmo de número 112. 112. E diz assim o texto sagrado, pastor Francisco, mete bronca aí. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos.
A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, ele é misericordioso, ele é justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Aleluia. Olha só, pastores queridos e irmãos, o texto diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. O senhor que gosta muito do grego, ele é formado em grego, esse termo aqui, se fôssemos aplicar no Novo Testamento, no koiné, é Macários. Macários, está escrito lá em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Exatamente. Bem-aventurado, ou seja, este termo é muito mais do que feliz. Esse termo quer dizer, é realizado, um homem completo, é o homem que teme ao Senhor. Ele está fazendo uma conexão lá com o livro de Provérbios, Provérbios número 1, que diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E temer a Deus... E o apartar-se do mal. Exatamente. É o entendimento. É bom que se diga isso. Completa o versículo. Complete o versículo. Então, olha só. Por que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, meus pastores? Por quê? Por quê? Por quê? Começar por onde? Começar por onde? O que leva o salmista a dizer que é feliz o homem que teme ao Senhor? Quais são as características ou seja, quais são as consequências da razão de ser bem-aventurado o homem que teme ao Senhor? Pastor, se o senhor me permite começar, eu acredito que a gente tem que desmistificar um pouco essa questão do temor, né? Porque muitas vezes a gente interpreta essa questão do temor como medo, como receio, né? Medo de Deus a qualquer momento descer um raio na cabeça da gente e tal, aquela coisa toda, e fulminar, né? Quando, na verdade, essa questão do temor a Deus é o reconhecer a Deus em toda a nossa vida. O temor ao Senhor é quando nós reconhecemos a Deus em toda a nossa existência. Nós olhamos para a nossa vida e nós reconhecemos na nossa vida o Senhor no controle de tudo, o Senhor guiando todas as coisas, o Senhor tomando conta de todas as coisas, o Senhor sendo o autor da bênção e também permitindo os dias maus. Então, quando nós chegamos nesse estágio de maturidade, onde a gente enxerga a nossa vida como esse grande colchão de retalhos que o Senhor vai formando, né? Aí sim nós chegamos a essa parte, a essa situação da bem-aventurança, do Macários, do homem plenamente satisfeito e plenamente completo. Beleza. É claro que o Salmo 112, número 112, ele reflete Mateus capítulo 5. Aqui ele está falando das bem-aventuranças. Na verdade, ele está falando aqui, que homem é esse? Que homem é esse que é feliz? Exato. Não é? Por que ele é feliz? O texto diz, ele é feliz porque ele teme ao Senhor, ele é feliz porque a sua casa é próspera, ele fala de prosperidade, ele é feliz porque ele é justo. E essa prosperidade, pastor, é mais do que dinheiro, né? É mais do que dinheiro. Não é? E principalmente na visão semita, a ideia de prosperidade tem a ver com gerações, tem a ver com filhos, tem a ver com o crescimento da sua geração. Exato. A maior tristeza que havia dentro de um clã era quando a mulher do líder do clã era estéril. Entendeu? Então, veja bem, eu penso que a gente precisa olhar a vida nessa perspectiva de nós sabermos que vivemos num mundo onde há momentos felizes e momentos infelizes. Mas essa clareza, essa nominação de felicidade,
ela transcende a perspectiva da felicidade que Deus fala na palavra de Deus. Porque essa felicidade que a gente tem neste mundo e que a gente ouve as pessoas falarem, ela é extremamente circunstancial. É pelas circunstâncias, né? Então, se a pessoa está bem financeiramente, ela está feliz. Mas, no mesmo momento que ela tem dinheiro, ela pode ter uma perda terrível. Sim. Então, você se baseia a sua felicidade nas circunstâncias. A felicidade que a Bíblia propõe, o salmista no Salmo 112 propõe, e também em Mateus capítulo 5, é uma felicidade ultra circunstancial. Amém. Que apesar de qualquer coisa, eu sou feliz. E aí tem aquele hino, né? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mas, É, isso mesmo. então, concluindo aqui, é só esse primeiro momento, eu olho para esse salmo e eu vejo que esse salmo declara quem é este homem feliz. Eu acho que nós precisamos falar muito também sobre felicidade no tempo que a gente vive, numa perspectiva bíblica. Sim. Porque o que a gente tem ouvido, e os discursos que a gente tem ouvido, as prédicas que nós temos ouvido, né, nos púlpitos, nas instruções, nos ensinos, por aí fora, é um discurso muito da teologia da prosperidade. Você é feliz porque você tem. E você tem o direito de ter. E, na realidade, Jesus disse que feliz é quem é. Então, eu acho que esse é o problema que a gente precisa resgatar na igreja. Porque aí a gente não tem uma igreja também sisuda. Uma igreja que entende o que é felicidade, prega verdadeiramente a verdadeira felicidade, porque Salomão dizia sobre isso. Sim. Salomão buscou a felicidade em 4 coisas. Ele buscou a felicidade na riqueza, foi um dos homens mais ricos da sua época. Buscou a felicidade no sexo. 1000 mulheres, meu irmão. E 1000 sogras. Aí é contigo. Aí é contigo. Tá certo? Buscou a felicidade na fama. O cara era famoso, meu irmão. E buscou a felicidade na bebida. Enchia a cara com os melhores vinhos da sua época. Sim. Ele diz que tudo aquilo era refúgio para ele. Tudo aquilo era vaidade. Tudo aquilo era correr atrás Agora deixa eu do vento. gastar um pouco do meu latim. Vaidade, correr atrás do vento. É vanitas, vanitanto. Olha aí, que coisa. Vanitas, Sabia que ele queria colocar alguma coisa de latim. As escolas católicas serviram para alguma coisa na vida do Miguel. Exatamente. Pois é. Nossa Então, homilia. gente, só concluindo esse nosso pensamento de conversarmos, né, a gente precisa entender o conceito de felicidade. O conceito de felicidade é quando você experimenta a profunda intimidade com Deus. Quando você encontra e vive uma verdadeira intimidade com Deus, o seu coração passa e perpassa por aquilo que nós chamamos de solitude. Aleluia. Você estar contente em qualquer situação. Exatamente. Interessante aqui, pastores, que ele fala um negócio. No verso 7, ele diz assim: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Eu vejo esse versículo deste salmo dizendo que esse homem não era um cara negativo. Ele não negava a realidade. Aqui não está dizendo que ele não via problemas, que ele não via dificuldades, mas ele está dizendo que o coração dele era um coração que estava firmado na perspectiva do Senhor. É conforme Paulo, acho que disse lá em Filipenses 4:8, acho que esse homem usava isso. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor nisso, ocupe a vossa mente. Né? Eu acho que Romanos 12:2 também ele usava. Né? Ele renovava a mente dele Quando continuamente. você vai um pouquinho mais para frente em Filipenses, você falou do verso 8, quando a gente vai chegando um pouco mais no verso 11, onde Paulo fala também a respeito da sua satisfação, né? Sei estar abatido, sei ter fartura e sei ter falta, sei estar em toda situação, e aí no verso 3 ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele realmente chegou nessa parte aqui, né? Do coração dele não se abalar com notícia nenhuma mais. Então, podia acontecer o que fosse, Paulo estava firme,
né? Agora, isso é um processo difícil, complicado, né? Porque a pessoa precisa passar primeiro por uma situação difícil para receber essa chancela. Exato. Para receber isso daqui, você primeiro é esmagado, você primeiro passa pela prova, você primeiro vai ser... Né? Eu estava lendo Gênesis 22, quando está escrito lá no primeiro verso, e Deus quis colocar Abraão à prova. E Deus quis. E Deus quis, foi Deus quem colocou Abraão à prova pedindo Isaac. Né? Então, vez por outra, quando Deus quer nos levar para esse lugar aqui, do Salmo 112, Ele nos leva à prova. Exato. Então, nós temos que permanecer firmes em Deus quando isso acontecer. Isso é verdade. Inclusive, a gente precisa também compreender que o que o pastor Eusto comentou sobre o grau de maturidade da felicidade. Para você chegar num grau de maturidade dessa, de solitude, de temperança, de contentamento, você já passou, meu irmão, por muitas e muitas coisas. O apóstolo Paulo aqui, ele já tinha passado por vários enfrentamentos. Paulo escreve a igreja para os filipenses, uma igreja que ele plantou na sua segunda viagem missionária. Sim. E a primeira coisa, quando ele vem do mar Egeu, quando ele vem direto, ele entra exatamente pela parte que a gente pode usar, a parte sul, porque aí ele sobe. Então ele vem por Filipos. Filipos, aí ele vem Tessalônica, e aí o que acontece? Ele corre de lá, ele sai corrido de lá, porque os caras queriam matar ele. Aí ele vem para Bereia, aí ele sobe um pouco mais para Atenas, vai para Corinto, entra em Éfeso, e nessa viagem toda ele passou por grandes tribulações, açoites, enfrentamentos, escorraçado, questionado. Tudo isso ele passou. Então, quando a gente olha este homem falando depois, olha, eu sei estar contente em qualquer situação, é porque dentro dele, o coração dele era pacificado. Aleluia. Não é? A paz de Cristo, que excede todo entendimento, estava intrínseco na vida do apóstolo Paulo. Eu penso que a gente só aprende na caminhada. É na caminhada que você aprende. É isso mesmo. Nas decepções, nas frustrações, nas angústias. Né? Foi bom eu ter passado pelas aflições, para que eu conhecesse os teus decretos, disse o salmista. Exato. Né? Então, a gente precisa também ter um pouco de paciência com a gente mesmo, sabe? Eu acho que a gente é muito exigente conosco. A gente coloca um peso demais na gente. Ou talvez pessoas queiram colocar o peso em nós. E a gente parece que não vive a nossa vida, a gente vive a vida em função dos outros. E nós perdemos a capacidade de viver a coisa mais linda, que é a maturação cristã. E a maturidade cristã só vem através das lutas, dos embates e das coisas boas também que a gente tem. Você compreendeu o que os pastores estão dizendo? Então, este homem que é bem-aventurado, que é feliz, ele está realizado no Senhor, isso não o tira, não o afasta da realidade humana que todos nós, como vivemos no mundo caído, de sofrer problemas, tribulações, aflições e tudo aquilo que acontece com alguém que está no planeta Terra. Porém, este homem está firmado com a mente no Senhor. E é interessante também, pastores, aqui, finalizando, indo já para as conclusões, é que esse homem ele não é avarento, ele não é muquirana, ele não é mão de vaca. Ele diz aqui, o seu coração bem firmado não teme, verso 8, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Ou seja, esse homem é tipo uma cacimba aqui do Amazonas. Quanto mais tira, mais tem. Ou seja, ele é um homem que ele é pródigo no sentido de dar àqueles que necessitam, né? Ele não deixou o coração dele se azedar. Olha aí. Ele não deixou. Apesar dos problemas, ele fala a respeito dos adversários, a turma que quer o mal dele, tal. Aí o verso 8 fala, né, sobre os adversários, e aí no verso 9 diz, distribui, dá aos pobres. É um cara que não deixou o coração azedar. E aí o que ele está colocando é que você pode ver nos cinco livros dos Salmos, porque são 5 livros, a composição dos Salmos,
150 aqui, esses capítulos todos se compõem 5 livros. E nos 5 livros... Fazendo uma correlação com a Torá, né? Exatamente. 5 livros. Mesmo que alguns ou vários deles não tenham sido escritos por Davi, mas se você ler do capítulo 1 até o capítulo 150, você vai perceber que há uma palavra-chave, na minha ótica de ver o livro dos Salmos. Né? A palavra justo. Sim, é verdade. A palavra justo. É verdade. Então, um homem que teme ao Senhor, um homem que é feliz, é um homem que vive dentro dessa perspectiva da justiça. Não a justiça do homem, Exato. mas a justiça de Deus. Então, quando você vive a justiça de Deus, você quer justiça no mundo, você quer justiça nos relacionamentos, você quer justiça na igreja, você quer justiça no seu país, você quer justiça no seu estado e você quer justiça no seu município. Exato. Então, nós precisamos aprender que a ideia de ser justo, não só na perspectiva de justificação, mas também do exercício disso, da gente ter essa posição. O Salmo 72 é conhecido como o Salmo do Rei. E a natureza do salmista, no Salmo 72, que é sobre o Salmo do Rei, que é o Salmo do governante, Sim. ele diz assim, que todos nós fomos chamados para clamarmos a Deus para que o Rei seja justo. Aleluia. Então, o nosso papel como igreja, cheio de justificados, é a gente também exercer a nossa justiça, a justiça de Deus. E temos a nossa voz profética para isso, para a gente não perder de vista a proclamação, a denúncia do pecado, Sim. a denúncia da pedofilia exacerbada que está hoje. Não é? Eu assisti uma reportagem, quando nós chegamos em casa, domingo, que eu fiquei estarrecido no Fantástico, sobre pessoas que conversam com adolescentes por um aplicativo da internet, que levam essas pessoas, esses adolescentes, a entrar num processo de encantamento, que elas fazem tudo que essas pessoas, maquiavelicamente, entendeu? Mandam e ordenam. E essas meninas ficam reféns, sabe? Parece que isso é tão normal hoje, e a gente não denuncia, sabe? Então, Abrindo um parênteses, meu pastor, e a Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, tem uma cartilha da infância e da juventude de proteção aos adolescentes, às crianças, porque nós tratamos esse assunto com muita seriedade. os vulneráveis. Os vulneráveis. Maravilha. Mas, pastores, ele diz ainda o seguinte, além dele ser generoso, não deixar o coração dele azedar, ele também não se preocupa com o inimigo, com o perverso, com aquele que levanta, porque no verso 10 ele diz assim, o perverso vê isso e se enraivece, ou seja, o perverso, aquela pessoa que está fora do convívio da vida deste homem, fica chateado por ele ser assim. Ele range os dentes e se consome, mas o Salmo diz, ele é que se vire. O que a turma quer que o salmista faça? Que ele fique amargurado. Exato. Que ele fique amargurado, fique triste, cabisbaixo, chorando por aí. O perverso, ele persegue o salmista e quer que o salmista introduza isso, viva isso, e viva essa clausura, esse sofrimento. E, ao invés disso, o cara vai fazer o bem, continua sorrindo, continua amando, continua ajudando, continua distribuindo sua riqueza aos pobres, e aí o perverso fica louco, porque é isso que faz. É interessante porque parece que isso está tão longe da gente, né? Está tão longe. Está bem aqui do lado. Está tão longe da gente, mas aí, lendo a terceira carta de João, João vai falar sobre um personagem muito interessante, no verso 9, que esse cara agia com perversidade. Começa com D? O nome Ele dele? diz assim, ó, verso 9, escrevi alguma coisa à igreja.
João, o apóstolo João, já, penso eu que aqui, já anunciando que ele era o último dos apóstolos, todo mundo já tinha passado pelo fio da espada ou outra coisa. Ele diz, escrevi alguma coisa à igreja. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Aí ele diz assim, por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós as palavras maliciosas. E o que então, que palavras maliciosas esse personagem aqui fazia e falava? E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Meu irmão... Cara, complicado. Não, Mas isso, gosta nordestina? Era o dono da igreja, né? então, isso aqui é uma perversidade, meu irmão. Sabe? E o perverso, ele tem uma coisa que é típico dele. Ele tenta fazer o mal contra você de todo jeito. Gosta de exercer a primazia. Gosta. E aí, depois que ele tenta de todas as maneiras e não consegue, ele ainda fica com raiva. Entendeu? E fica com raiva de você. Então, ele fica com raiva 2 vezes. Ele é raivoso em fazer com que você seja prejudicado, e ele é raivoso em saber que prejudicou você e não deu certo. Exatamente. É assustador, não é verdade? É isso mesmo. Então, eu queria dar uma palavra para você que está aqui conosco no SalmoCast hoje. Seja feliz, É isso. viva a sua vida feliz e não azede o seu coração. Amém. Não azede o seu coração. Não ouça as vozes que tentam deprimir você, despersonalizar você, manipular você, dominar você. Ouça tão somente a voz de Jesus, quando ele diz, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Amém. Alegrai-vos nisso, regozijai-vos, porque grande é o galardão nos céus. Aleluia. Então, se é por ser perseguido por Cristo, continue, Maravilha. louve a Deus, mas não esqueça de uma coisa, seja feliz e viva no caminho da felicidade. Amém. Meu fundador, Vixe. a gente vai fazer aqui um negócio, Tá aqui, primeiro ó. que não estava ensaiado, segundo, eu não sei se eles cantam bem, também não estou nem aí. A gente vai cantar um salmo de número 84, Boa. Poxa, tá? Vamos ver lá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará aqueles que... É ao vivo. Perdi a terceira estrofe. Vamos voltar pro Vamos lá. O coro. Vamos de novo. Pois o Senhor é sol e escudo, Tem que lembrar da letra agora. da graça e glória. Não negará. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, é andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Glória a Deus. Gente boa de Deus, que este Salmo 112 esteja no seu coração, sabendo que você, eu, nós, somos bem-aventurados por causa do Senhor nosso Deus. Não importa o que aconteça, o que importa é que o Senhor está sentado no alto e sublime trono. Ele governa a nossa vida e vai conduzir a história da humanidade até aquele dia. E uma boa notícia, o Cordeiro de Deus venceu. Bendito seja o seu nome. A gente se encontra no próximo SalmoCast, com a graça de Jesus. Deus te abençoe.